quando que o seu comportamento alimentar passa a ser disfuncional? Para esclarecer essa dúvida, o Elas Mais recebe hoje Luara Correia, que é uma psicóloga comportamental especialista em comportamento alimentar. Seja bem-vinda ao nosso bate-papo. O Elas Mais recebe hoje a especialista em comportamento alimentar, a psicóloga Luara Correia. E ela vai falar para a gente a partir de que momento a preocupação com a forma que a gente se alimenta deixa de ser saudável e passa a sinalizar doença. Estava ansiosíssima por esse episódio porque é um tema muito importante, pouco abordado, e eu gostaria que tivesse uma pessoa com experiência no assunto para poder falar para a gente sobre isso. Seja bem-vinda, Luara. Muito obrigada por ter aceitado o convite para falar de algo tão importante e contemporâneo. Eu que agradeço, é um prazer enorme estar aqui. Eu acho que é muito importante mesmo, né, a gente falar sobre esse assunto, que está muito em alta hoje em dia, e de forma capacitada, com conhecimento, para a gente poder entender melhor sobre essas demandas. Acho que a alimentação talvez seja a parte mais sensível em relação ao que a gente consegue mudar, né? Quer dizer, você muda a forma como você se alimenta, você muda o resultado, seja ele estético ou não. E esse apelo hoje em relação a uma estética disfuncional é muito grande e acaba culminando em transtornos alimentares. Então, a gente vê cada vez mais cedo mulheres, principalmente, desenvolvendo transtornos alimentares em busca de uma estética praticamente inalcançável. Acredito que essa seja a sua rotina aí de consultório. Fala pra gente um pouquinho sobre o que você tem visto em relação a esse assunto. Então, eu acho que hoje em dia nós mulheres somos muito bombardeadas pela imagem do corpo perfeito, pela cultura excessiva da magreza. Então, é muito raro termos uma mulher atualmente saudável, realmente, com a sua estética e com a alimentação. Acho que a gente está cada vez, não necessariamente com um transtorno, mas com comportamentos disfuncionais ou com algum nível de sofrimento em relação a isso. Então, é muito comum no consultório mulheres completamente insatisfeitas com o seu padrão corporal, com muitas questões em relação à alimentação, então com episódios de exagero e de restrição extrema, ou só de restrição, ou só de exagero. Muitas pessoas oscilam entre esses dois pontos. Enfim, eu acho que são inúmeros os comportamentos que a gente tem vivido hoje em dia em relação a isso, e gera muito mais dor do que a gente consegue imaginar muitas vezes, né? Para alguém que não vive essa condição, fica difícil de imaginar. Mas são pessoas que sofrem muito porque afeta todas as dimensões da vida. Então, afeta a vida financeira, às vezes a pessoa gasta mais com comida do que pode, afeta a vida relacional, então, a vida sexual, a vida com os parceiros, a vida com os amigos, porque as pessoas tendem a se isolar. Então, assim, é um impacto muito mais global do que a gente tende a imaginar. Então, é muito sofrimento. Atrapalha o bem-estar e a funcionalidade, e isso acaba impactando ali no grupo, né? Com quem essas pessoas convivem, acabam também sentindo esse comportamento disfuncional. E a alimentação, eu tenho a impressão, talvez também por um viés de consultório, essa questão da prevalência do sobrepeso, da obesidade, que as pessoas tendem a exagerar e no exagero, depois ter um comportamento mais restritivo. Então, nessa busca pelo equilíbrio, acaba sendo cada vez mais desequilibrado. Porque uma hora está aqui, na outra hora está aqui, e sempre em sofrimento. Exatamente. E em relação a isso, até ouvi você falando outro dia, que muitas vezes a gente não sabe se o comportamento alimentar atrapalhado, atordoado, se ele é causa ou consequência de um problema maior. Muitas vezes a pessoa está vivenciando um problema maior e desconta, entre aspas, na comida ou na forma de se alimentar, ou o contrário, a forma de se alimentar e o comportamento descontrolado acaba intervindo, gerando um problema maior. Os dois cenários são possíveis e reais.
as duas possibilidades mesmo. Então, a gente pode ter um problema primário. O problema com a alimentação ele vai vir sempre a partir do problema com o corpo. Então, a insatisfação corporal vai ser sempre a origem primária do comportamento disfuncional com a comida. E esse comportamento disfuncional com a comida pode gerar, como a gente falou aqui, vários outros tipos de sofrimento. Mas o contrário também é verdadeiro. Então, muitas pessoas vão viver sofrimentos profundos em outras áreas da vida e, como consequência, vão acabar tendo um problema com a comida por não saber lidar com suas emoções ou por fugir de lidar com a dor profunda que está enfrentando na vida. E aí a gente acaba criando um novo problema para dar uma distraída. Então, existem diversos cenários. E mulheres são eternamente insatisfeitas. A gente sempre está buscando melhorar. Eu lembro disso antes das redes sociais, tinham as revistas, as novelas, sempre a gente tinha aqueles modelos aos quais a gente queria seguir, queria ser igual. E hoje, com o advento das redes sociais, parece que isso se potencializou. Você percebe isso no consultório? Qual é o impacto das redes sociais em relação a essa percepção da imagem corporal e dessa insatisfação? Eu acho que o impacto é gigantesco, a gente estava até conversando aqui antes, por vários motivos. Primeiro de todos, a comparação. A rede social, ela amplia muito o nosso leque de comparação. Então, antes a gente se comparava com as pessoas que a gente via aqui na rua, né? No máximo na televisão. Mas hoje em dia é o tempo inteiro e muita gente, né? Do mundo inteiro. Então, o leque de comparação fica muito maior. E, além disso, o fato da gente se expor mais também, então, estar ali gravando vídeo, tirando foto com mais frequência, a gente também vai se observando mais e criando naturalmente mais insatisfações. Então, a nossa imagem corporal fica com mais evidência. Então, eu acho que, sem dúvida, a rede social interfere muito nisso que a gente vive hoje. Existe algum estudo que mostre isso, o aumento da prevalência desses distúrbios relacionados à imagem corporal a partir do advento das redes sociais? Tem vários. Então, é uma realidade. E parece que isso cada vez mais precoce, com essa exposição precoce das meninas. Isso, esse é um ponto. Os números são absurdos nas pesquisas atuais do aumento de pessoas que sofrem com comportamentos alimentares disfuncionais e cada vez com mais antecedência. Então, assim, acho que as mães das meninas hoje em dia têm um ponto de cuidado. E existe um perfil psicológico mais vulnerável a essa interferência externa? Existe. Não só a interferência externa, mas aos transtornos alimentares e ao comportamento alimentar disfuncional. São padrões muito perfeccionistas, com uma rigidez cognitiva muito grande, então são pouquíssimo flexíveis. A rigidez de pensamento e de comportamento, então elas querem seguir à risca uma dieta, elas não conseguem se flexibilizar de nenhuma forma. Então, esse é um padrão. O padrão da baixa autoestima. Então, a baixa autoestima também vai fazer com que o corpo ganhe uma evidência muito maior do que ele poderia ter. Impulsividade também é um padrão do perfil psicológico, então, que leva, né, a comportamento da bulimia, da compulsão alimentar. Então, a impulsividade é um traço importante. E acho que são esses os principais. Interessante para prestarmos atenção, porque eu tenho a impressão de que é muito prevalente, muito mais prevalente do que o que a gente imagina. Talvez alguns comportamentos, assim, sutis, mas que já sinalizem alguma coisa em direção a esse comportamento alimentar disfuncional. E existe uma imagem corporal saudável? Como que a gente sabe se a gente não está muito apegada a essa imagem de uma forma que não seja boa e até quando tá ok, também não ligar para nada? Eu gosto de pensar que a imagem corporal saudável seria uma imagem real. Então, o que é a nossa imagem real? Ela é boa e é ruim. Então, a gente tem os nossos pontos fortes e a gente tem as coisas que a gente gostaria de melhorar. Não é só um e nem só outro. Então, o problema hoje em dia é que a maioria das pessoas elas só conseguem ver defeitos, só conseguem ver insatisfações. Isso não é real. Então, o saudável é aquilo que está mais real, que é bom e ruim. Tenho isso aqui que eu gostaria de melhorar, mas isso aqui eu gosto, eu valorizo, eu consigo me sentir bem. Uma forma saudável da gente lidar com o nosso corpo vai ser
nos olhando de forma estável no espelho, então a gente não olha nem para mais nem para menos. Então tem pessoas que não conseguem passar na frente do espelho sem parar e apertar a barriga e virar de lado, de costas. E tem pessoas também que vão fugir do espelho, que não conseguem olhar. Então o equilíbrio, né? Nem evitar, mas também não ficar de forma exagerada no espelho, também vai ser um bom indicativo. É isso, assim, eu acho que é dar a real importância que o nosso corpo tem, nem mais, nem menos, né? A beleza importa, eu sou muito desse time, eu acho que importa, então sou longe de ir para esse polo da negligência, né? Não é isso, mas acho que o outro ponto também é menos comparação, então quanto menos comparação com o externo, com outras mulheres, com outras pessoas, também vai facilitar que a gente tenha essa imagem mais real, mais saudável, e um comparativo com a gente mesma, né? Essa questão do apego maior ao defeito, né? Ao que está de errado, acho que isso a gente percebe claramente, por exemplo, quando a gente é elogiado e às vezes não aceita aquele elogio, ou às vezes fica até meio incomodado. E ao contrário, quando a gente vê uma pessoa extremamente autoconfiante, vaidosa, aquilo parece que soa falso, né? Essa é a percepção que às vezes eu tenho. Então, realmente era uma dúvida. O que é uma imagem corporal saudável, essa imagem realista? Que às vezes, porque o espelho não mente, na verdade. O espelho, ele mostra a realidade. Agora, qual é a dor de encarar o espelho? É que a gente vê aí em relação que é diferente entre as pessoas, entre as mulheres. E como reconhecer esses sinais? Existe algum sinal precoce, alguma coisa que talvez nós mesmos estamos expostos a esse ambiente de comparação? E às vezes parece que tudo é lindo, tudo é melhor, tudo é mais bonito. Como que a gente volta ali para o centro e vê que a realidade é o que é, não é o que é mostrado? Eu acho que hoje em dia é um problema central para mim também no que a gente vive, é que muitos comportamentos disfuncionais são vistos como saudáveis. Então esse é um grande ponto de atenção para a gente. É claro que vai de caso em caso, né? Mas uma pessoa que a gente julga estar vivendo de uma forma saudável pode não estar. Então, acho que eu vou compartilhar aqui com vocês alguns sinais para ficar fácil da gente tentar identificar. Os sinais, eles são diferentes quando a gente fala do comportamento alimentar disfuncional e do distúrbio com a imagem corporal. Mas tem um ponto em comum entre eles, que é, se o corpo e a comida estão ocupando um espaço muito grande na sua cabeça, se o corpo e a comida, de alguma forma, está atrapalhando no seu trabalho, nas suas relações, no seu lazer, a gente já tem um grande sinal de alerta, né? A comida e o corpo não podem ocupar um espaço gigantesco na nossa vida e na nossa cabeça. Em relação aos comportamentos alimentares disfuncionais, quais são os sinais para a gente prestar atenção? Muita inflexibilidade, como eu disse anteriormente. Comer escondido é um comportamento muito frequente que a gente precisa prestar atenção. E qualquer comportamento diferente do que a maioria está fazendo. Então, se você separa demais os alimentos no prato, se você come uma quantidade muito diferente do que a maioria das pessoas estão comendo ao seu redor, tenha um pontinho de atenção. Talvez a gente possa pensar em algo ou em buscar alguma ajuda. Em relação à imagem corporal, o uso de roupas muito largas, o uso excessivo do espelho, de ficar comparando com fotos antigas no telefone, ou a evitação, né? Então, não olho no espelho de jeito nenhum, também são pontos para a gente poder prestar atenção. Se pesar demais, então tem pessoas que pesam 3 vezes por dia, né? Então, se você está se pesando demais, toma cuidado, acho que esse é um ponto de alerta. Se você evita situações como não consigo ir para a praia, não consigo colocar um biquíni, não consigo usar uma roupa mais curta, mais justa, de jeito nenhum, acho que é um ponto de atenção para a gente também. E para quem está de fora, como que reconhece isso? Você deu essa dica, né, para quem está de fora, mas em que momento que seria indicado encaminhar para um profissional? Eu falaria que desde o momento 1, a gente trabalha com tudo na saúde, né? A prevenção é sempre o melhor caminho. Então, os prognósticos são muito melhores quando a gente começa desde o início. Então, a gente precisa chegar no nível de um transtorno para poder cuidar. Estou tendo sinais, tá? Um nível de sofrimento ali básico, mas tem um nível de sofrimento, busca ajuda, porque a gente vai conseguir melhorar muito mais rápido, né? E evitar que a gente chegue num quadro de transtorno. Então, acho que o buscar ajuda é o quanto antes possível,
né, tá de algum nível disfuncional ou gerando dores e sofrimento, já é válido. E a sua abordagem é principalmente cognitivo-comportamental? É ensinar o cérebro a se reprogramar de uma outra forma, sair daquilo que ele automatizou, sendo funcional ou não. Exatamente. A gente vai reaprender, né? A gente vai reaprender os comportamentos e os pensamentos que estão por detrás envolvidos nessa nossa relação com a comida e com o nosso corpo. Uma pergunta que eu sempre quis fazer para alguém que entendesse: restrição gera compulsão? Quando você puxa muito para um lado, a resposta inicial é você soltar o freio? Sim. E é uma resposta que é polêmica, né? Gera uma polêmica. A gente estuda muito que nem toda dieta gera um transtorno alimentar, mas todo transtorno alimentar advém de uma dieta. E a dieta, ela não precisa necessariamente ser uma dieta extremamente restritiva, mas é que o nome dieta em si, né, ele já traz consigo naturalmente implícito essa noção de proibição, de regras, de algo que vai me privar. Então, a gente gosta muito mais, né, de pensar em uma reeducação de modo geral mesmo, de aprender a viver uma vida saudável, do que criar um sistema de regras absolutas que vão me condicionar dentro de um esquema restritivo e que vão, depois de um tempo, me fazer pendular para o outro lado do excesso e do exagero. E uma dúvida também, na abordagem terapêutica, o foco segue sendo o problema ou você desvia a atenção do problema para poder tirar aquela importância que a pessoa está condicionada a já? Ótimo. Essa é uma pergunta muito boa. Tem muitos pacientes que começam a falar sobre comida e eles querem falar só sobre comida. E eu sempre falo, a gente não vai falar só sobre comida aqui. Porque a comida é a pontinha do iceberg, né? Então, sempre tem muito por detrás. Então, quando a gente estiver falando de outros aspectos, a gente vai estar tratando também a relação com a comida. Então, a gente vai falar, sim, sobre o problema para poder enfrentar, né? É olhar de frente, mas vai ser muito além da comida o nosso papo. E pensando aqui enquanto pais, até ajudando as mães de meninas, principalmente, qual tipo de comportamento que talvez o ambiente familiar gere e que seja deletério em relação a isso? Que eu vejo cada vez de forma mais precoce esse apelo à vaidade das meninas. E às vezes controlando mesmo a alimentação, falando não come não, senão você vai engordar. O quanto isso gera de impacto ali na criança, no adolescente? Acho que adolescente deve ser pior ainda. O impacto é gigantesco. Inclusive, uma das premissas do tratamento do transtorno alimentar é a terapia familiar. Então, o contexto familiar, ele impacta e influencia muito mais do que a gente imagina. E existe sempre um padrão comum nas famílias dos pacientes com transtornos alimentares. São famílias extremamente críticas, então, onde estão ali o tempo inteiro pontuando, criticando comportamentos, criticando o prato para mais ou para menos, criticando o corpo. São famílias que valorizam demais a estética, então estão sempre comentando também: emagreceu, engordou, tá gorda, tá magra. Então, acho que uma dica para as famílias atualmente é cuidar com o que fala, né? Evitar um pouco esse padrão mais crítico mesmo, de expressar muito julgamento, de ter regras muito rígidas. Acho que esse é o principal comportamento que influencia na forma de lidar. Eu tenho alguns casos de consultório, atendo alguns adolescentes que geralmente vêm com essa queixa de sobrepeso e geralmente vêm acompanhados das mães. E eu percebo justamente isso. Às vezes é uma demanda muito mais da mãe em relação ao desconforto do que da adolescente em si. Ou mesmo que ela tenha o desconforto por uma questão de, não sei, talvez uma rebeldia ou talvez um conflito ali, ela não manifesta aquele desconforto. Interessante como que isso parece que é um padrão que se repete. Aí às vezes eu vejo a adolescente gordinha com a mãe super magra. E a mãe vem de roupa de ginástica, vem assim, toda programada para aquele estilo de vida que ela gostaria que a filha tivesse. É muito comum e faz sentido essa questão da rebeldia. Pensa, é uma filha que muito provavelmente cresceu vendo a mãe super valorizando isso, né? Fazendo dietas, gastando com procedimentos estéticos, passando horas na academia e criticando ou exigindo que ela faça igual. E aí o comportamento é de
repulsa, né? Eu vou fazer exatamente o contrário. E aí a gente cria um problema muito maior do que o que poderia ser, né? Então faz muito sentido esse padrão. E na adolescência, que é um padrão de instabilidade muito grande, um período de instabilidade muito grande, que eu costumo dizer que toda vez que a mulher passa por grandes flutuações hormonais, o corpo muda, a cabeça muda e isso gera desconforto. Então, é comum a gente ver o quê? Adolescente de roupa larga, de moletom, escondendo aquilo que para ela é novo. É um corpo que ela não tinha, formas que ela não tinha. Então, ela está aprendendo a lidar com aquilo internamente, mas existe uma pressão externa muito grande. Então, esse conflito entre o que é e o que precisaria ser gera sofrimento. Com certeza, é exatamente. Luara, falando sobre qual é a fronteira entre o saudável e o patológico em relação às escolhas alimentares, porque eu tenho o hábito, às vezes, de ficar observando as pessoas, por exemplo, em situações relacionadas à alimentação, supermercado. Então, não é infrequente a gente ver as pessoas lendo bula ou ali buscando aquela ilha de alimentos saudáveis, que tem lá aqueles nomes também apelativos, espaço bem-estar, enfim. Mas é interessante que a gente se preocupe, sim, em fazer as melhores escolhas. Mas a partir disso, quando que essa preocupação é exagerada? Quando que a gente tem que estar atento em relação a não pensar só nisso, como buscar, como ser saudável? Ótimo. No campo da saúde mental, a gente costuma dizer que o que vai nos ajudar a entender quando está saudável e quando está patológico é o nível de impacto que isso gera. Qual o comprometimento que isso tem na vida da pessoa? Então, é claro, é o que a gente quer, né? A gente quer buscar saúde, a gente quer que as pessoas tenham mais interesse por isso. Mas traz algum nível de sofrimento para você, em algum momento, essa busca por esse estilo de vida saudável? Que tipo de sofrimento? Começa a impactar as suas relações sociais? Então, tem pessoas que vão começar a parar de sair com familiares, amigos, porque não querem tomar sorvete, não podem tomar sorvete. E aí a família toda vai tomar sorvete e eu não vou, porque não é saudável. Então, o ponto para a gente é sempre esse. Começou a trazer algum nível de sofrimento, começou a ocupar um espaço mental muito grande, então eu passo muito tempo do meu dia pensando no que eu vou comer, deixar de comer, quantas calorias, qual que é a caloria, o carboidrato, a proteína. Então temos um sinal de alerta. Então, acho que a pergunta para a gente fazer é sempre essa. Está ocupando um espaço mental e um espaço na minha vida maior do que eu acho que deveria? E mais do que isso, traz algum nível de sofrimento ou impacto nas minhas relações, no meu trabalho, no meu estudo, no meu lazer? Então, talvez não esteja mais legal, tenha saído do campo do saudável. Isso é frequente. O consultório de endocrinologia é enviesado porque a gente trata muito essa questão da alimentação. Eu trago isso e busco saber em relação ao comportamento alimentar e não é incomum a gente ver as pessoas falando assim, que toma o café da manhã já pensando no que vai comer no almoço e já meio que desesperado se vai ter ou se não vai ter o que ele comeria. E isso realmente impacta. Fala, só penso em comida. Acho que um exemplo legal também para ilustrar a balança em casa. Eu acho uma ótima alternativa. Acho que nos ajuda a quantificar, né? Mas tenho algumas pacientes que não conseguem mais almoçar fora de casa em um restaurante à la carte, por exemplo, porque não tem noção da gramatura. Então, se vai almoçar fora de casa, é só no self-service, porque aí consegue ver ali a quantidade, porque ficou viciada na balança. Então, fica claro, assim, pra gente qual é o nível. Então, peraí, é legal usar a balança, mas eu preciso saber viajar sem que tenha uma balança, né? Comer em algum restaurante sem que tenha uma balança. Pesar cada grama de requeijão que eu vou colocar no pão, e aí se eu não peso, eu não consigo. Então, assim, é isso. Nada é só ruim ou só bom. A balança é ótima, mas pode ser ruim também. Ou substituir os pratos também. Às vezes vai no restaurante e arruma confusão porque não consegue o prato, porque não tem aquilo que a pessoa queria comer. Exatamente. Mais um ponto que eu gostaria de trazer aqui. Você, como profissional, como abordar isso? Que eu imagino que seja um tema, por gerar sofrimento, dolorido também. Talvez não seja algo que
a pessoa esteja disposta a falar num primeiro momento ou que não queira se abrir tanto, às vezes esconde um ou outro detalhe. Então, como ter a sensibilidade para abordar esse assunto no consultório? Ótima pergunta. E eu acho que o principal para os profissionais da saúde é estudarem um pouco mais sobre essas condições. Eu acho que fica muito difícil da gente saber lidar com aquilo que a gente não conhece. Então, se a gente não entende quais são os tipos de sofrimentos que existem em relação a isso, que essas pessoas vivem, quais são as dores delas, vai ficar muito mais difícil da gente saber conduzir. Eu acho que o primeiro passo para a gente dar conta de fazer isso é ter um pouco mais de conhecimento técnico mesmo, né? Para entender quais são essas dores e que tipos, como elas se expressam, porque aí vai ficar muito mais fácil da gente entender o que dá para ser dito e o que não dá, quanto tempo a gente pode esperar, ou quais perguntas a gente pode fazer para tentar puxar um ou outro assunto que talvez a pessoa esteja constrangida de falar, porque de fato essa é uma característica muito comum, né? São temas muito sensíveis, então é muito raro uma pessoa chegar e falar abertamente sobre o que ela vive. Então acho que ter empatia, né? Acho que os elementos mais humanos mesmo, de acolhimento, de empatia, onde o paciente possa se sentir seguro para poder tratar essa condição. E do ponto de vista técnico, na sua área de atuação, a gente pode falar que existe vício em comida? Existe a pessoa estar viciada em comer ou em um determinado alimento? Não, não existe vício em comida de forma prática, né? Em termos assim, o que caracteriza o vício? Isso. Mas existe o vício no comportamento, né? Então, a gente não fala de vício em comida, nenhum alimento é capaz de gerar esse nível de adicção, como a droga, como outros comportamentos. Isso. Mas esse não diminui a credibilidade da situação. Embora possam coexistir distúrbio de imagem corporal e distúrbios alimentares, transtornos alimentares, não são a mesma coisa. Transtornos alimentares têm a ver com a sua relação com a comida. E a gente sabe daqueles clássicos, anorexia, bulimia, o transtorno de compulsão alimentar. Eu imagino que sejam entidades de um mesmo espectro, não sei se estou certa, me corrija em relação a isso. E fala um pouquinho para a gente sobre as diferenças entre eles, que embora possam existir, são diagnósticos separados. Ótimo. Realmente os três são os mais comuns, mais frequentes, mas temos outros transtornos alimentares, mas acho que realmente o que mais ganha foco hoje em dia são esses três. Falando resumidamente sobre eles, a anorexia nervosa são pessoas que têm um padrão de uma restrição alimentar muito severa e um baixo peso. Bulimia nervosa são pessoas que têm compulsões alimentares, então episódios de exageros, mas que vão ter comportamentos de compensação. Então, a gente costuma achar que a bulimia são as pessoas que vomitam. E tem outras formas. Então, as pessoas que vão morrer de fazer atividade física para poder compensar, elas também são bulímicas. Pessoas que tomam diuréticos, laxantes, também são bulímicas. E o terceiro é o transtorno de compulsão alimentar, que vai ter os episódios de um exagero muito grande de comida, sem a compensação. Então, são esses os três transtornos alimentares. Mas, hoje em dia, a gente tem vários comportamentos alimentares disfuncionais que não vão caracterizar um transtorno alimentar, mas que geram, por si só, um sofrimento muito grande e que merecem um tratamento, um cuidado, uma atenção. Falando um pouco sobre o transtorno de compulsão, que acho que compulsão virou um termo meio banalizado também, que todas as pessoas que têm períodos de exagero caracterizam como compulsão. E eu costumo falar que a compulsão, ela não é seletiva. Então, se é aquela pessoa que tem compulsão por chocolate, talvez não seja uma compulsão. Fala um pouquinho sobre isso. Isso, não existe compulsão por chocolate, compulsão por doce. A compulsão realmente ela não é seletiva, é por qualquer tipo de alimento, inclusive casos graves, né? São pessoas que comem comidas congeladas, comidas do lixo. Então, a gente não consegue ter uma seletividade para um alimento extremamente palatável. Além disso, a gente tem vários critérios no DSM-5 para acompanhar, para a gente fazer um diagnóstico, né? Então, comer exageradamente, isso acontece com todo mundo, né? Então, eu penso assim, sempre numa festa de casamento, eu sempre brinco, quem sai de uma festa de casamento
tranquilo, né? A maioria das pessoas, nossa, comi demais, exagerei. Então, assim, o exagero alimentar, ele faz parte da nossa vida e não necessariamente precisa ser um problema, né? A compulsão, ela vai ter momentos de exagero muito frequentes, no mínimo uma vez por semana, por no mínimo 3 meses. Então, são vários critérios, não é um simples exagerar na comida. Então, existem critérios diagnósticos para o transtorno de compulsão alimentar. Eu vou trazer um exemplo aqui de uma paciente que eu atendo, é uma adolescente que tem um diagnóstico de transtorno de compulsão alimentar, e o comportamento dela, a mãe falava o seguinte, que ela comia tudo que tinha na geladeira à noite. Então, tinha esse padrão de comer noturno sem seleção. Era tudo que tinha na geladeira mesmo. E aí, o que a mãe fez? Começou a trancar a porta do quarto. Depois que ela trancou a porta do quarto, a menina começou a comer pasta de dente, que era o que tinha. Então, percebam que é totalmente desconexo. E eu acredito que isso envolva ali a circuitaria neuronal da relação como um todo. Não somente com a comida, mas também com essa necessidade de responder a algum apelo orgânico, talvez, que é realmente incontrolável. Sim, sim. E é muito legal a gente ter esses casos para a gente poder entender, né? Para as pessoas que não vivem isso, entenderem o nível do que é que a gente está falando, né? Então, vai muito além do que a gente costuma pensar, né? Vai muito além de doce, de coisa gostosa. De obedecer a um estímulo de prazer somente. Isso. É disfuncional justamente por isso também, exato. Porque não tem a ver com o bem-estar. Exatamente. É os estigmas que a gente tem, né? A gente tende a pensar que as pessoas com compulsão, com obesidade até, elas são viciadas em prazer, né? Não conseguem controlar, porque não sabem lidar e querem o prazer a qualquer custo. E aí, quando a gente escuta um exemplo desse, a gente entende que talvez o problema vá muito além do que a gente costuma pensar. Já a anorexia nervosa, que tem esse baixo peso, muitas vezes pode estar relacionada também a esse distúrbio de imagem corporal, que é uma situação diferente, um diagnóstico diferente, mas que está muito relacionado. Então, a menina ou a mulher muitas vezes restringe tanto a dieta, perde tanto peso, e mesmo estando magra, com parâmetro de baixo peso, baixo percentual de gordura, ela não se enxerga como uma pessoa magra. Entramos aqui na seara do distúrbio, então, de imagem corporal. Vamos falar um pouquinho dele. Vamos. O distúrbio de imagem corporal é uma outra condição, e são as pessoas que elas não conseguem se identificar como elas realmente são. Então, são pessoas que vão se ver gorda, mesmo não estando. Nem todas as pessoas com transtornos alimentares têm distúrbio de imagem. A insatisfação corporal é um ponto que está sempre presente, mas ela pode se ver de uma forma real, sem ter necessariamente um distúrbio de imagem corporal. Então, essa é realmente uma condição à parte que não vai estar presente em todos os casos. E queria também chamar a atenção, você citou a bulimia, sobre esse comportamento compensatório, às vezes purgatório, né? Como se fosse realmente uma punição para aquele exagero frequente. E às vezes as pessoas têm a falsa impressão de que todo paciente com bulimia, como na anorexia, tem baixo peso. Isso não é verdade. Muitas vezes pode ter até o excesso de peso. Com certeza. Esse é outro estigma legal da gente trazer aqui. Tem pessoas com compulsão alimentar que são magras. A gente tende a pensar o contrário, né? Vão ser pessoas gordas que vão chegar com a compulsão alimentar. Não. Tem várias pacientes magras com a compulsão alimentar. E pacientes gordas com a bulimia nervosa. Então, esse estigma do tipo de corpo de cada transtorno não é real. Requer uma avaliação bem especializada para poder dar o diagnóstico correto e a intervenção correta. Eu posso trazer só um exemplo de consultório também. E não necessariamente o movimento compensatório vai ser após um exagero. Então, tem uma paciente que ela não tem episódios de grandes exageros, mas ela é tão restritiva que se ela come qualquer coisa fora da dieta, a punição é sempre 100 abdominais. Então, se ela comer uma maçã e meia, ao invés de uma maçã, eu preciso fazer 100 abdominais. Então, tem vários padrões para além de um quadro de um grande exagero, de comer pizza e bolo. Não, às vezes a pessoa ela vai sair da dieta. E é esse o problema, quando a gente fala do problema da dieta, né? A forma como a pessoa vive a dieta. Ela vive a dieta como se fosse
eu brinco que é como se fosse uma bíblia e não um guia. Ela não tem a mínima flexibilidade para poder transitar, para poder entender que tem um dia que eu vou estar com um pouco mais de fome, então tudo bem comer mais uma maçã? Não está tudo bem comer mais uma maçã. E que a relação com a alimentação, ela transcende esse nutricionismo, né? Simplesmente o comer para ser saudável ou o comer para atingir aquilo que você precisa. Obviamente, quando se trata de saúde, a regra vai fazer diferença, mas todos nós temos períodos de exceção, como tudo na vida. Exatamente. A vida real, né? Eu acho que é isso a saúde. A saúde é isso. É a gente ter condição de manter os 80-20, né? Então, 80% do meu tempo eu me alimento saudável, eu vou à academia, mas precisa existir os 20%. Do dia que eu tô viajando e que eu não vou à academia, do dia que eu tô numa festa de casamento e eu vou comer o bolo e o docinho, acho que a saúde, de forma geral, integral, é isso. É saber viver a vida com os dois polos. Você falou que o melhor momento de intervir é precoce, então o diagnóstico precoce. A partir de que momento esse paciente tem que ser referenciado para tratamento medicamentoso mesmo? Então, isso vai depender muito. A gente começa, na maioria das vezes, com uma avaliação psicológica, então acho que o primeiro profissional para a gente buscar, se eu posso indicar, é o psicólogo, e aí dentro dessa avaliação clínica fica mais fácil a gente entender se vai ser um caso que vai demandar um encaminhamento ou se não vai, e se demandar um encaminhamento, a gente, como equipe multidisciplinar, psiquiatra, nutrólogos comportamentais, a gente vai entender se vem ao caso. Medicações para os transtornos alimentares, elas são poucas ainda, a gente tem poucas opções, e são muito válidas, mas não dispensam o tratamento do comportamento. Então, a gente, mesmo que nos casos com a medicação, a gente vai precisar de um empenho muito grande no comportamento. Não vai se eximir, na verdade, da necessidade do tratamento comportamental. Exato. É como se ele sustentasse o resultado do tratamento medicamentoso. Isso. É uma soma, é um a mais para a gente ter, mas não consegue grandes feitos sozinho. E, na prática, quais são os principais desafios na condução desses casos? Porque muitas vezes esses pacientes chegam ao consultório do endocrinologista já buscando a solução final, a solução mais rápida, mais fácil, o atalho, sem querer fazer essa base que é o que vai sustentar o resultado. Você deu a resposta. Os desafios são vários. Eu acho que penso em alguns. O primeiro é que tem muito poucos profissionais qualificados para lidar com essas demandas ainda. Acho que esse é um desafio que dificulta o nosso trabalho, porque a equipe multidisciplinar vai ser essencial no tratamento, então eu não consigo trabalhar sozinha. Mas o maior desafio de todos é que a gente está falando de condições extremamente instáveis. Então, os pacientes, eles vão melhorar e eles vão ficar um tempo bem, e aí eles vão cair e eles vão retomar para os mesmos padrões de comportamento. Então, assim, a gente vive muitos pêndulos nesse tratamento do transtorno alimentar. Então, o profissional precisa ter muita paciência para poder conduzir e o paciente precisa ter muita paciência para poder viver o processo, e a gente vive numa era extremamente imediatista. Então, é isso. As pessoas querem ser tratada agora, em um mês. E na terapia, no tratamento, a gente não trabalha dessa forma. A gente precisa mesmo do tempo, no espaço, para poder fazer esse tratamento. Então, acho que o maior desafio, tanto para o paciente quanto para os profissionais, é a paciência para viver o processo. E como exemplo de paciência em relação até casos que a gente compartilha aqui de pacientes em comum que têm a síndrome da mulher atleta, que são aquelas mulheres que exageram realmente na prática de exercício físico sem compensar a necessidade nutricional e acabam gerando aí um déficit energético crônico que vai desligar os eixos hormonais e o corpo passa a funcionar no modo total de conservação de energia disfuncional. Então, é aquela mulher que, em busca de saúde, ela tem um produto final que é uma doença. E precisa desse acompanhamento psicológico, porque muitas vezes é o que ela ensinou para o corpo dela a fazer e que ele vai repetir, que precisa ser redefinido. Então, temos esses casos de mulheres atletas magras ou nem tão magras, mas que vêm de um período de emagrecimento rápido e que desenvolvem essa síndrome da mulher atleta e que precisam ali, lá da Luara, realmente de orientar
porque muitas vezes está relacionado à forma como ela quer ser ou como ela se enxerga. Isso. Com algumas pacientes em comum que a gente tem, muitas vezes o nosso trabalho vai se ativar um comportamento de dar conta de ficar um dia no mês sem praticar atividade física, ou de ter apenas uma prática de atividade física ao invés de 2, 3 em um dia, e muito aos poucos. Então, assim, tem pessoas que vivem essa realidade, né, de um exagero extremo na prática de atividade física. Então, a gente começa primeiro diminuindo aquele hábito exagerado, para depois melhorar essa disponibilidade energética, que para elas também é um grande problema comer um pouco mais, porque não estão habituadas, e esperar, porque esses eixos hormonais que foram desligados, eles vão demorar meses, às vezes anos, para poder se reverterem, né, voltarem à normalidade. Então, paciência é a palavra aí do consultório de psicologia também, né, que o resultado, ele vem com o tempo, mas ele vem. Com certeza, vem. Se a gente persiste, né, e vive o tratamento, é possível melhorar. Queria muito que a gente tivesse esse episódio, que acho que é um problema realmente de saúde e não tem nível socioeconômico, é mais prevalente entre as mulheres, é muito prevalente entre as mulheres jovens, adolescentes, até crianças, e a gente precisa estar atento a esses sinais que podem ser sutis, mas que vão direcionar ali para um diagnóstico precoce. E o quanto antes esse diagnóstico for feito, melhores vão ser os resultados. Agradeço mais uma vez a Luara pela disponibilidade, pela paciência, pelo tempo e pela representatividade do seu trabalho nesse sentido, que faz muita diferença na vida das pessoas que, como você disse, estão em sofrimento. Eu que agradeço, foi ótimo e contem comigo. Se você gostou desse episódio, compartilhe com outras mulheres que também estão em busca por uma vida mais leve, longa e com propósito. Aproveita também para seguir o podcast e explorar os outros temas já disponíveis lá. Tem muita conversa boa te esperando. E me conta o que você achou. Suas dúvidas, sugestões e temas que gostaria de ver por aqui fazem toda a diferença. Deixe seu comentário lá no Instagram ou na plataforma em que você estiver me ouvindo e até a próxima!